E uma outra questão, a segunda questão, né, foi uma questão do ano passado, e é uma questão que trabalha gênero textual. E se a gente observar direitinho, todas elas trabalham, até mesmo nas questões de matemática, né? O gráfico, por exemplo, é um gênero, né? Quando eu tenho uma notícia, quando eu tenho um estudo, uma pesquisa, dados estatísticos, tudo aquilo ali, né? Toda informação, todo texto que está na prova de português e também nas outras disciplinas, né? Estão inseridos nessa questão dos gêneros textuais. Então, se você observar a prova de português, né? Toda questão tem um texto, seja ele verbal ou não verbal. E eles vão diversificar, por isso que é tão importante conhecer os gêneros textuais. Tá? Então, essa questão ano passado, eu achei bem bacana, trouxe uma temática bem pertinente e atual, né? E o cartaz diz o seguinte, eu tenho elementos verbais e não verbais no cartaz, e ele diz o seguinte, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então, eu tenho texto verbal e texto não verbal, né? E uma coisa importante, quando a gente trata do gênero textual cartaz, nós sempre vamos perceber que há uma junção entre os elementos verbais e os elementos não verbais. E essa junção acontece para quê, professora? Para criar sentido, tá? Se a gente analisar direitinho, a imagem dos sapatos auxilia, né, na criação do sentido, no entendimento do texto que está bem ao lado, né, do texto verbal. Então, a questão, ela já diz assim, ó, nesse cartaz, então a própria questão já está identificando o gênero. O uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de. Então, a questão não está perguntando qual é o gênero, pelo contrário, a questão já está nos dizendo qual é o gênero que, né, o texto pertence. E está dizendo que trata-se de um cartaz. Então, eu sabendo disso, eu vou pensar o quê? Para que serve um cartaz? Qual é a finalidade do cartaz? Quais os principais recursos de um cartaz? Né? Então, eu tenho que pensar sempre nesse gênero, tá? Qual é o meio de veiculação desse cartaz? Como é que as pessoas têm acesso ao texto? Né? Então, tudo isso está dentro da perspectiva de gênero textual. Então, eu coloquei aqui, né, gênero textual, cartaz, principal característica, junção do texto verbal e não verbal para transmitir uma mensagem. Então, ele une a imagem ao texto para transmitir uma mensagem. Então, se a gente observar isso, nós vamos perceber que o foco do cartaz, do gênero textual cartaz, está no leitor. O objetivo é transmitir uma mensagem para o leitor. O foco está em quem vai receber essa mensagem, no destinatário. Qual a finalidade do gênero? Né? Transmitir uma ideia, convencer ou persuadir o leitor. Então, todo texto, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. A notícia, informar, né? O cartaz, transmitir uma ideia. A propaganda, vender um produto. O anúncio publicitário, vender um produto, convencer você de alguma ideia, né? De alguma necessidade, enfim. Então, todo texto, ele tem uma finalidade. E quando a gente trabalha a finalidade no ensino médio, finalidade do gênero, finalidade do texto, quando nós trabalhamos função da linguagem, que também é o conteúdo do primeiro ano. Eu tentei trazer conteúdos do primeiro ano, porque eu sei que já tem um tempinho que vocês viram, né? E pode ser uma necessidade de vocês. Além do mais, fazendo uma pesquisa sobre as edições do Enem, eu consegui constatar que em todas as edições, eles trabalharam o conteúdo função da linguagem. Então, é muito importante, esse conteúdo é relevante e é recorrente, tá? Então, eu coloquei aqui, função da linguagem desse cartaz é a função conativa. O que é a função conativa, né? Quando é que um texto tem uma função conativa?
quando esse texto ele quer transmitir uma ideia, quando ele quer vender um produto, quando ele quer convencer, persuadir o destinatário. E qual a principal característica do texto com função conativa? Verbos no imperativo. Sabe quando você está passando assim numa loja e tem lá um cartaz ou, enfim, uma pessoa também convidando você, né, fazendo o marketing, fazendo a propaganda da loja, e a pessoa diz assim, aproveite a promoção, venha aproveitar a promoção, não deixe de aproveitar a promoção, né? Então, esses verbos, essa utilização desse tipo de linguagem é própria do gênero, né? Então, quando eu diz assim, ó, quando está lá assim, aproveite, significa que tem aquele texto, ele tem uma função conativa. Por quê? Porque o verbo aproveitar está no imperativo. Ele está transmitindo uma ordem, um chamado, tá? Então, todos esses gêneros textuais, o cartaz, a propaganda, o anúncio publicitário, o discurso político, vote em mim. Olha, esse vote é um verbo imperativo, né? Ele está dando uma ordem. Então, aquele discurso político, ele tem uma função conativa, de tentar convencer o eleitor, né, de depositar naquele candidato o seu voto, né, a sua confiança. Então, por isso que é muito importante analisar o discurso político. Aquele discurso político, ele nos diz muitas coisas, só que às vezes, né, ele passa despercebido, tá? Então, todos esses gêneros que eu citei aqui, o cartaz, o anúncio, a propaganda, o discurso político, tem uma função conativa, e essa função conativa tem como principal característica a utilização dos verbos no imperativo. E quais são os objetivos, as finalidades desses gêneros todos, né? Transmitir uma ideia, vender um produto, vender uma ideia, convencer o leitor, tá? E outra coisa importante, o cartaz, o anúncio publicitário, a propaganda, eles sempre vão se utilizar do texto não verbal e verbal. Sempre vão se utilizar de imagens e texto verbal para transmitir a mensagem. Então, aqui eu coloquei, de maneira resumida, a imagem são os sapatos, a frase temática, vamos calçar os sapatos, e dar o primeiro passo. Olha aí o verbo no imperativo, vamos, né? Venha comigo, vamos juntos, e dar o primeiro passo. Então, essas duas frases são frases cruciais dessa propaganda. E qual é a mensagem que essa propaganda, esse cartaz está querendo transmitir? Colocar-se no lugar do outro para oferecer a ajuda necessária. Vamos calçar os sapatos dos refugiados. Vamos nos colocar no lugar deles para entender as reais necessidades e dar o primeiro passo para ajudar, tá? Então, seguindo. Primeira dica para resolver essa questão, atente-se para os verbos que iniciam cada alternativa. Quando a questão trabalha gênero textual, função da linguagem, geralmente as alternativas vão ser iniciadas por verbos. E tem alguns verbos que não combinam com aquele determinado gênero, tá? Qual é a pergunta? Qual mensagem é expressa pelos elementos utilizados no cartaz? Qual a mensagem? O que é que a imagem dos sapatos, aliada ao texto verbal, está querendo fazer? E qual é a habilidade que eu tenho que ter para resolver essa questão? Eu tenho que identificar a finalidade de um texto e o seu gênero. O gênero eu já sei, que é um cartaz. Agora, qual é o objetivo desse gênero e desses recursos? Letra A, criticar. O cartaz, ele tem o objetivo de criticar. Eu já não marcaria essa. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Olha aí. Eu não marcaria pelo verbo criticar. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Ah, professora, revelar poderia ser. Mas os sapatos, eles estão transmitindo a imagem de que os refugiados andaram muito? Ou
a imagem dos sapatos junto com a mensagem quer que, na verdade, nós, enquanto sociedade, calcemos os sapatos, nos coloquemos no lugar deles, para que a gente possa entender a situação, né? Então, eu também não marcaria a letra B. Incentivar, bacana. O verbo incentivar é um verbo que é pertinente ao gênero cartaz. Incentivar a campanha de doações para os refugiados, ó, o verbo tá bacana. O cartaz, ele pode incentivar o leitor, o destinatário, mas a ideia do cartaz não é trazer doações para os refugiados, não é isso, né? Letra D, denunciar. Denunciar poderia ser a situação de carência vivida pelos refugiados, mas essa é a mensagem que o cartaz está transmitindo. E letra E, qual alternativa vocês marcariam? Letra A, B, C, D ou E? Willy, se você puder repetir a letra E, porque na hora que você começou a falar, a sua internet travou. Ah, perdão. A letra E diz assim: simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Olha a pergunta: o que os elementos do cartaz, quais são os elementos? A imagem dos sapatos e o texto verbal tem como finalidade. Qual é a finalidade desses dois elementos no cartaz? Qual é a mensagem que eles estão transmitindo? E a letra E diz assim: eles têm o objetivo de simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, qual seria aí? Pelos verbos que iniciam cada alternativa, a letra A e a letra B estariam descartadas, porque não são verbos que estão agregados a esse gênero. O verbo incentivar, denunciar e simbolizar poderia ser. E aí? Temos aqui bastante votos para a letra E, alguns para a letra C e D. Certo, então vamos lá. A resposta dessa questão é a letra E. E por quê? Porque ele fala de adesão, ó, a necessidade. Os elementos do cartaz têm como objetivo simbolizar a necessidade de adesão. Lembra da frase lá? Vamos calçar os sapatos. Vamos, né, participar. Vamos aderir e dar o primeiro passo. Então, o cartaz ele está querendo nos dizer que eu só consigo ajudar os refugiados se eu entender a necessidade e aderir à causa deles. E como é que eu faço isso? Me colocando no lugar do outro, me colocando no lugar deles. Assim, eu vou ter como entender e como ajudar, né, de maneira positiva, né, essa causa, tá? Por que não poderia ser a letra C? O verbo tá bacana, incentivar, mas o cartaz, ele não pede doação. Ele não pede doações para os refugiados. Ele pede adesão. Ele pede que você participe dessa causa. E por que não poderia ser a letra D? Porque o objetivo do cartaz não é denunciar a situação de carência. É fazer um convite para você, enquanto leitor, enquanto destinatário, entender aquela causa e poder ajudar, tá? Então, é isso. Eu deixei aqui no material, depois eu disponibilizo para o professor Joelson, um pequeno resumo sobre as funções da linguagem. É um conteúdo, vou repetir, que é recorrente na prova do Enem, tá? E deixei também aqui um mapa conceitual sobre a função apelativa, conativa, tá? Função conativa ou apelativa é a mesma coisa. Então, gente, é isso. Obrigado por assistir. Bom estudo.